Fala, galera. Tudo certo por aí? Seguinte, mesmo com o Corinthians em plena pausa de data FIFA, as notícias não param e o noticiário do Timão tá pegando fogo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre dois assuntos que mexem com o torcedor corintiano. O retorno de Rodrigo Garro, que está cada vez mais perto de voltar a vestir a camisa alvinegra, e o momento espetacular de Hugo Souza, que além de brilhar no Corinthians, agora também está vivendo o auge da carreira com a convocação para a seleção brasileira. Vamos começar falando do Garro, que finalmente está se recuperando da lesão na panturrilha, uma daquelas lesões que parecem pequenas, mas que exigem cuidado. Ele ficou fora por cerca de um mês, desde o dia 13 de setembro, e o departamento médico do Corinthians tem sido bastante cauteloso para evitar qualquer tipo de recaída. O clube aprendeu, na marrã, que forçar o retorno de jogadores importantes pode custar caro mais para frente. A prioridade agora é colocar o argentino em plena forma física, porque o técnico Dorival Júnior sabe que vai precisar dele inteiro para a fase decisiva da temporada. E não é só o Garro que está nesse processo de recuperação, viu? O Corinthians tem tratado com o mesmo cuidado nomes como Carrilho, André Ramalho e o Memphis, que também voltaram a treinar com o grupo depois de um bom tempo de fisioterapia. A estratégia é clara, o foco maior está na Copa do Brasil. Claro que o Campeonato Brasileiro continua sendo fundamental para garantir pontuação e, quem sabe, uma vaga numa competição continental, mas dentro do clube. O objetivo que realmente mexe com todo mundo é a decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcada para o dia 10 de dezembro. Dorival sabe que precisa dos seus principais jogadores inteiros até lá. Não adianta queimar etapas agora, colocar o Garro ou o Memphis para jogar 2 ou 3 jogos seguidos e perder eles justamente na reta final. Então, o Corinthians tem adotado uma política de paciência. A previsão é de que o Garro se reapresente ao elenco a partir de quarta-feira e comece o processo de transição física, aquele período em que o jogador alterna treinos específicos com atividades junto ao grupo. Se tudo correr bem e ele participar normalmente das sessões, a tendência é que já seja relacionado para o clássico contra o Santos na próxima semana. Mas é claro, se o departamento médico entender que ainda é cedo, o retorno vai ser adiado por precaução. A ideia é não repetir erros do passado, quando o time acabava acelerando o processo de recuperação e sofria com novas lesões logo em seguida. Dorival tem usado bem as peças da base, como o jovem Breno Bidon, que ganhou espaço no meio-campo e vem cumprindo um papel importante na ausência de Garro. O elenco ainda é curto, o torcedor sabe disso, mas o treinador tem mostrado criatividade para montar o time e manter o Corinthians competitivo, mesmo com tantos desfalques. Agora, mudando de assunto, vamos falar de um cara que vem vivendo o melhor momento da carreira, Hugo Souza. O goleiro assumiu o gol do Corinthians depois da saída de Cássio e, desde então, se tornou peça fundamental no time. De lá pra cá, o que ele tem feito de defesas impressionantes não tá escrito. O cara vem garantindo pontos importantes, pegando pênaltis e mostrando uma segurança que a torcida já abraçou. E, para coroar esse momento incrível, ele foi convocado para a seleção brasileira. Hugo tem sido um dos destaques da posição no futebol nacional. Ele concedeu entrevistas recentes falando sobre essa fase, sobre o orgulho de representar o Brasil e, claro, sobre o Corinthians. E o que mais chamou atenção foi a promessa que ele fez ao torcedor alvinegro. Quando perguntado se jogaria um dia no Palmeiras, ele foi direto, disse que não, que pode garantir isso, porque existe algo chamado lealdade. Explicou que o Corinthians o acolheu no momento mais difícil da carreira, quando ele veio de um período complicado em Portugal e de uma saída turbulenta do Flamengo. E, segundo ele, lealdade é um valor que ele leva para a vida. Hugo chegou a comparar o clube com a esposa, dizendo que o Corinthians é como uma companheira, alguém a quem ele deve respeito e fidelidade. Foi uma declaração forte, que mostra o quanto ele se identificou com o clube. E não é só discurso, não. O cara tem mostrado isso em campo, com atuações consistentes, vibração e uma entrega que contagia o time e a torcida. Ele até brincou dizendo que, nos treinos, se der mole, os garotos da base atropelam ele, mostrando humildade e espírito de grupo. E não dá para negar que essa fase na seleção é um reflexo do trabalho que ele vem fazendo no Timão. Mesmo vindo de um rebaixamento em Portugal e de momentos difíceis no Flamengo, Hugo conseguiu dar a volta por cima de uma forma impressionante.
Ele foi peça-chave na conquista do Campeonato Paulista e hoje é titular absoluto, além de ser um dos líderes do elenco. O que ele vive agora é fruto de superação, foco e muita disciplina. Durante as entrevistas, Hugo também comentou sobre o ambiente do grupo corintiano e fez questão de destacar a união do elenco. Quando perguntado sobre o episódio da cavadinha do Yuri Alberto, ele foi bem sincero ao dizer que não teve bronca nenhuma no vestiário, que todo mundo apoiou o atacante porque sabiam que um Yuri cabisbaixo seria pior pro time. Disse até uma frase que pegou: "Ele é o meu artilheiro, eu dependo dele." Essa fala mostra como o clima interno tá bom, e isso faz diferença. Hugo também exaltou a importância de companheiros como Mateuzinho e demonstrou confiança na recuperação de Garro, mostrando quanto ele está envolvido com o grupo e com o projeto do Corinthians. E o mais interessante é ver como ele amadureceu. Hoje, o Hugo não é mais aquele jovem promissor que oscilava. Ele virou um líder, um símbolo de superação e identificação com o clube. E pensar que há pouco tempo ele nem era considerado uma opção para a seleção. Quando ele conversou em um podcast no fim do ano passado, dizia que sonhava em voltar a ser convocado, que tinha esse objetivo como meta pessoal. Ele sabia que precisaria reconstruir a imagem e trabalhar em silêncio, e foi exatamente o que fez. Passo a passo, foi reconquistando espaço, confiança e respeito. Agora, tá aí, convocado pela terceira vez consecutiva por Carlo Ancelotti. E faltando apenas algumas listas para a Copa do Mundo, ele começa a se tornar um nome forte dentro do grupo da seleção. O mais curioso é que, enquanto muita gente duvida, Hugo mostra no campo o motivo de estar onde está. Ele não se abala com críticas, não se deslumbra e continua mostrando segurança. O torcedor corintiano pode se orgulhar de ter no elenco um jogador com essa mentalidade. A camisa do Corinthians é pesada, e ele mostrou que não sente o peso, que veste com orgulho. E agora, com a amarelinha, tem tudo para mostrar que pode brigar, sim, por uma vaga entre os goleiros principais do Brasil. E olha, com o nível que ele vem apresentando, não dá para duvidar que ele possa disputar posição com nomes consagrados como Alisson e Ederson. É lógico que são goleiros de altíssimo nível, mas Hugo vem mostrando evolução técnica e, principalmente, força mental, algo que pesa muito em grandes competições. A verdade é que ele está colhendo tudo que plantou com trabalho, humildade e entrega total ao Corinthians. E o torcedor percebe isso. Não é só sobre boas atuações, é sobre postura, sobre representatividade. Hugo Souza virou sinônimo de raça, de identificação e de renascimento. Ele veio de baixo, superou críticas, venceu desconfianças e hoje é uma das vozes mais fortes dentro do elenco. E essa história do Hugo só fica mais interessante quando a gente lembra do contexto em que tudo aconteceu. Quando Carlos Miguel deixou o Corinthians para tentar a sorte no futebol inglês, muita gente ficou desconfiada sobre quem seria o substituto. O nome do Hugo apareceu quase como uma aposta, um plano B, mas o que ele entregou em campo transformou desconfiança em admiração. Só que o destino quis brincar um pouco, né? Porque agora o Carlos Miguel voltou ao Brasil, repatriado pelo Palmeiras, o maior rival do Corinthians. E é claro que esse assunto virou pauta em todas as entrevistas com o Hugo. Perguntaram para ele, de forma direta, se um dia aceitaria vestir a camisa do Palmeiras, e ele respondeu sem pensar duas vezes. Disse que não, garantiu que jamais jogaria lá e explicou o porquê. Falou sobre lealdade, sobre a forma como o Corinthians o acolheu num dos momentos mais complicados da vida. Disse que o clube o abraçou quando ninguém acreditava mais nele, e que isso criou uma ligação que vai além do futebol. Ele até usou uma metáfora que pegou de jeito no torcedor, comparou o Corinthians à esposa, dizendo que, assim como na vida, a lealdade vale também no futebol. O torcedor foi à loucura com essa resposta, e com razão. Não é todo dia que a gente vê um jogador com esse nível de comprometimento, ainda mais num tempo em que muitos tratam o futebol como puro negócio. O Hugo, não. Ele fala com o coração, e é por isso que ele já ganhou o status de ídolo. Mesmo que um dia ele siga outro caminho, essa identificação com o Corinthians vai ser eterna. O cara nasceu no Flamengo, foi formado lá, mas tudo indica que o destino quis que ele se tornasse símbolo do Timão. Ele é a prova de que o futebol é feito de histórias de superação e reencontros.
E é impressionante ver como ele mudou desde aquela entrevista de fim de ano, quando ainda não se falava de seleção. Naquela época, ele só falava em reconstruir a carreira, voltar a ter alegria de jogar, mostrar que podia ser protagonista. E, olha, ele conseguiu. Agora ele tá na terceira convocação seguida de Carlo Ancelotti, e se continuar nesse ritmo, vai chegar à Copa do Mundo com moral. São poucas convocações que separam o sonho da realidade, e o Hugo vem trilhando esse caminho com seriedade. Ele sabe que a concorrência é pesada. Alisson e Ederson são referências mundiais, mas Hugo vem conquistando espaço por mérito. E mais do que técnica, ele tem mostrado uma força mental que impressiona. O Corinthians é uma escola dura. Joga sob pressão o tempo inteiro, carrega uma torcida gigante e exigente, e quem se destaca lá tá pronto para qualquer desafio. Hugo se provou nesse ambiente e agora quer levar essa confiança para a seleção. E o legal é ver o quanto ele tem consciência do momento que vive. Ele falou que vestir a camisa da seleção não é um peso, é um orgulho. Que já provou no Corinthians que consegue lidar com pressão, que sabe o que é jogar com a torcida em cima, cobrando, vibrando, empurrando. E, convenhamos, quem segura o gol do Corinthians com regularidade está preparado para qualquer coisa. Mas não é só de elogios que vive o noticiário do Timão. Enquanto o time lida com a recuperação de peças importantes e vibra com o sucesso do seu goleiro, os bastidores seguem fervendo com as negociações de patrocínio. O Corinthians vem estudando propostas para os direitos de nome da arena e também para o patrocínio master da camisa, e o que se sabe é que o clube não quer fechar negócio por qualquer valor. Existe uma exigência clara: quem quiser estampar a marca no uniforme e colocar o nome no estádio vai ter que adiantar uma boa quantia. Isso porque o Corinthians aprendeu que não dá para aceitar o primeiro que aparece. A diretoria tem sido firme e busca algo que realmente valorize a marca do clube. Hoje, o Corinthians é uma das maiores vitrines do futebol brasileiro. Média de público acima de 40 mil torcedores por jogo, estádio sempre cheio, uma torcida que não abandona nunca. Mesmo quando o time não tá bem, a Neoquímica Arena continua lotada. É uma vitrine que nenhuma outra equipe do país tem. Então, faz sentido o clube exigir mais. Tem empresa interessada, tem conversa acontecendo, mas até agora nenhuma proposta chegou no valor que o Corinthians quer. A pedida gira entre 200 e 270 milhões de reais pelo pacote completo, envolvendo o nome da arena e o espaço principal na camisa. É um número alto, mas que reflete o tamanho da torcida e o potencial de exposição que o Corinthians oferece. O clube também colocou algumas condições. Quem quiser assumir o contrato precisa pagar a multa rescisória do atual patrocinador da camisa, algo em torno de 70 milhões de reais, embora existam divergências sobre o valor exato. Tem quem diga que a multa chega a 90 milhões. Além disso, o Corinthians faz questão de um adiantamento considerável no momento da assinatura. A diretoria entende que isso é essencial para fechar um acordo sustentável e garantir caixa imediato. E olha, o clima nos bastidores é de otimismo, mas sem euforia. O presidente Osmar e a diretoria estão agindo com calma, conversando com várias empresas, sem se precipitar. Já houve reuniões com mais de 2 interessadas, e o que se sabe é que existem propostas de marcas grandes, inclusive do setor de apostas, mas o Corinthians não quer aceitar valores abaixo do esperado. A ideia é fechar com quem realmente valorize o que o clube representa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians pode estar prestes a dar um dos golpes mais audaciosos do mercado da bola nos últimos anos. Fontes próximas ao clube e a círculos do futebol europeu começaram a levantar um burburinho que, se confirmado, promete abalar o coração da torcida alvinegra. Casemiro, o volante brasileiro consagrado no Real Madrid e campeão da Champions League, estaria a caminho do Parque São Jorge. O rumor circula nas redes sociais e entre jornalistas esportivos de forma intensa, gerando um verdadeiro frenesi entre torcedores que mal conseguem acreditar na possibilidade. Casemiro, conhecido por sua força física, leitura de jogo apurada e capacidade de liderança, seria um reforço de peso para o Corinthians, que busca se firmar como protagonista no cenário nacional e também almeja voos mais altos na Libertadores.
O burburinho começou a ganhar força após movimentações inesperadas nos bastidores do futebol europeu, com supostos representantes do jogador sondando possibilidades fora da Espanha, justamente em um momento de renovação do elenco corintiano. Nos últimos dias, surgiram especulações de que o clube paulista estaria disposto a abrir os cofres e oferecer condições atrativas para convencer Casemiro a retornar ao Brasil, em um movimento que seria histórico para o futebol nacional. Torcedores começaram a compartilhar notícias não confirmadas e supostas fotos de reuniões em São Paulo, enquanto analistas tentam avaliar se a negociação é viável financeiramente. Apesar do entusiasmo, fontes alertam que ainda não há nada oficial, mas o simples rumor já provoca reações emocionadas nas arquibancadas virtuais, memes, debates e até comparações com contratações lendárias do passado. A possibilidade de Casemiro vestir a camisa alvinegra representa muito mais do que apenas um reforço tático, seria uma injeção de moral e ambição para um clube que quer brigar em todas as frentes. Especialistas em mercado de transferências apontam que, mesmo sendo improvável, a negociação não é totalmente impossível, considerando que Casemiro já demonstrou desejo de novos desafios e retorno ao Brasil em algum momento da carreira. Até lá, o Corinthians vive uma montanha-russa de expectativa, torcendo para que o rumor não seja apenas conversa de bastidores e que o volante se junte ao time em breve. Enquanto isso, a cidade respira futebol e a torcida mantém os dedos cruzados, sonhando com a confirmação que transformaria o Parque São Jorge em palco de uma das histórias mais comentadas do futebol brasileiro nos últimos tempos. O que começou como um simples boato já se tornou o assunto do dia. Casemiro no Corinthians, mesmo que apenas no imaginário coletivo, já é realidade para milhares de fãs alvinegros. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!